Voltei. Pessoal, então a gente já falou aí do artigo 33, quero falar com vocês das figuras equiparadas ao tráfico, tá? No parágrafo 1º tem todas as situações de equiparação ao tráfico e o inciso 4 é uma novidade legislativa que trata de um meio de obtenção de prova muito interessante, tá? Então a primeira coisa vai ser do parágrafo 1º, nas mesmas penas vai ter quem vai importar, exportar, remeter, todos aqueles verbos, a matéria-prima, o insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Essa preparação é no que tange ao artigo 33. A gente dá uma printada nisso aqui, porque tá bem resumido, tá bem bom mesmo, tá? E essa matéria-prima é qualquer substância que pode ser extraída de entorpecente de drogas, não precisa ser o tóxico, tá? Desde que seja idôneo à preparação do dispositivo, tá bom? Então o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1, já fala dessa primeira situação. E o 33, parágrafo 1º, inciso 2, vai falar sobre quem cultiva, quem colher, quem fizer, de alguma forma, planta que se constitui matéria-prima para apresentação de droga. E aí, semear é lançar, colher, né? Cultivar é lá, você ficar molhando, colher aquela matéria-prima para a questão de tráfico de drogas. E aí a pergunta que não quer calar desse inciso 2. A importação de semente de maconha, ela é crime? Importar a semente da maconha, na verdade eu estou falando do inciso 1, que fala de importar matéria-prima. Quando eu importo uma semente de maconha que veio lá diretamente da Bolívia, será que eu estou cometendo algum crime? Pessoal, o entendimento foi aí divergente, tá? Mas o que se entende hoje é que não configura, tá? Não configura crime de importação a pequena quantidade de semente de maconha. Por quê, pessoal? O julgado é de 11 de setembro de 2018. Para o Gilmar Mendes, a matéria-prima da semente, na verdade, a matéria-prima da maconha é o TLHC. Na verdade, o que eu preciso ter dentro dessa matéria-prima é a droga. Dentro da maconha, da semente de maconha, eu tenho que ter a TLHC e nem sempre isso vai acontecer. Muitas das vezes, a semente não vem com esse TLHC, que é o substrato químico da droga, da maconha, da cannabis, ok? Então, por essa razão, a 5ª turma do STF entende que não, a 6ª turma entende que não, tá? Tratando-se de pequena quantidade de semente, inexistindo expressa previsão normativa do artigo 28, a importação de pequena quantidade de drogas não vai... Desculpa, gente, é esse julgado aqui. O HC 14461 de São Paulo. Tratando-se de matéria-prima, deve ter condição e quantidade química para, mediante transformação ou adição, virarem uma droga, o que não é o caso da semente da planta cannabis sativa, que não possui a substância psicoativa THC. Então, quando não tem a THC, que é o que o Gilmar Mendes, que é o STF, entendeu acerca da semente de maconha, então não vai acontecer o crime do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 1. Então, importação de semente de maconha não é crime. E aí, a questão também foi levada ao tribunal sobre a importação de pequena quantidade de semente de maconha. Antes de acontecer esse julgado, teve esse questionamento sobre se encaixava nas questões do artigo 28, no parágrafo 1º, se não havia crime, e aí ficou divergente. A 5ª turma entende que sim, que a importação clandestina de sementes de cannabis é configuratória dos crimes do tipo penal, e a 6ª turma entendeu que não, no mesmo entendimento no mesmo entendimento do STF acerca das questões da semente. Esse aqui é o entendimento divergente do STJ, tá? Então, para o STJ é divergente, uma turma diz que configura a importação, a outra diz que não configura a importação, e para o STF não configura crime a importação de semente de maconha, que é o que você vai levar para sua prova, tá? 2-1. Não configura crime a importação da semente de maconha. Pessoal, para caracterização do crime do artigo 33, parágrafo 1, inciso 2, tá? O plantio do tráfico de drogas, pouco importa, pessoal, se as plantas vão ter o princípio ativo. Não é o mesmo raciocínio da semente. Lembrando, vamos voltar lá, que o parágrafo 1º, inciso 1, vai falar de matéria-prima, insumo ou produto, e aqui entrou a semente.
Agora aqui no 33 está falando de plantas, tá? Que no semear vai entrar a semente. Mas eu quero falar sobre a colheita, sobre a cultivação de planta. Se você pensar igual ao STF, você vai pensar o seguinte: para configurar o crime do parágrafo 1º, inciso 2, eu preciso que essa planta tenha o princípio ativo da droga. Só que esse não é um entendimento doutrinário, tá? Porque a lei de drogas só exigiu que elas sejam destinadas à preparação de droga. Então a planta não precisa comprovar ter o princípio ativo. Só precisa que ela seja destinada à preparação de droga. Enquanto a semente, o STF entende que tem que ter o princípio ativo, tá? Então não se esqueça, quanto tratado parágrafo 1º, inciso 2, sobre o cultivo, sobre a colheita de plantas destinadas a drogas, pouco me importa se tem o princípio ativo nessa planta ou não, tá? Agora, quando tratar da importação de semente, já tem esse julgado aí do STF, tá? Lembrando, pessoal, que quando eu falo que ele é um crime hediondo, ele vai ter algumas consequências hediondo não, equiparado a hediondo, ele vai ter algumas consequências. E o 33, parágrafo 1º, eles são condutas de tráfico, igual eu falei lá no começo, 33, caput, parágrafo 1º, 34, 36 e 37. Então, quando eu for falar das equiparações, né, das consequências de ser equiparado ao hediondo, lembre-se que eu também estou falando dessas condutas. Utilização de local para fins de tráfico, inciso 3. Pessoal, lá no inciso 3, vou falar da propriedade utilizada para fins de tráfico. E essa propriedade não tem nada a ver necessariamente com uma situação de propriedade em si. Não tem a ver necessariamente com uma situação de posse. Pode ser que esteja sobre uma propriedade que esteja sobre a sua administração, que esteja sobre a sua vigilância, tá? Se eu tiver posse, se eu tiver propriedade, ok, mas pode ser situação de propriedade em administração ou mera vigilância, tá? E se o local for utilizado ou cedido para consumo pessoal, não vai tipificar o crime. Tem que ser a propriedade cedida ou utilizada para fins de tráfico, para configurar o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 3. Ademais, se o imóvel é usado para fins de associação para o tráfico, sem nenhuma das figuras do tráfico, não vai haver o crime. Do que eu estou falando? Imagina que a minha propriedade é usada para reuniões de traficantes, de pessoas que se associam para o tráfico. É uma casa só para isso, mas lá dentro não acontece nenhuma das figuras do tráfico. Não acontece venda, não é vendido, não é adquirido, não é negociado, nenhuma das figuras do tráfico. Nesse caso, essa propriedade também não vai se encaixar no inciso 3º do parágrafo 1º do tráfico de drogas, tá? E olha, pessoal, pode essa situação de traficância ter ocorrido apenas uma vez naquela propriedade, que vai sim cair dentro desse tipo penal de quem vai ceder, de quem vai utilizar para fins de tráfico uma propriedade, ainda que eu ceda em uma situação de vigilante, uma situação de que eu sou um mero administrador daquela propriedade, eu vou entrar nessa questão. Lembrando, pessoal, que essa propriedade, nos termos da Constituição Federal, ela poderá ser expropriada, tá? Ela poderá ser perdida em troca para a própria União, em favor da própria União. E aí, pessoal, pode ser bem de família que vai ser expropriado, tá? Isso aí já tem julgado pacificado, que pode ser bem de família, que pode ser um bem, igual eu falei, que foi usado uma vez para o tráfico, que ela vai poder ser expropriado, gente, é tomado, tá? Para fins da União. Então, pessoal, a expropriação de propriedade em situação de droga, ela é real, tá? E agora a gente fala se essa responsabilidade do dono tem que ser objetiva e subjetiva. Antes disso, eu quero falar da novidade do parágrafo 1º, inciso 4. Aquele que vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então aqui, pessoal, a nossa novidade, a questão do agente disfarçado. Lembra que eu falei que antigamente pugnava demais na doutrina e na jurisprudência que se o policial se passasse por comprador, eu não teria crime nas modalidades de vender ou entregar e eu poderia sim constituir ilícito o flagrante ou inquérito em razão dos verbos terem depósito, guardar ou trazer consigo, tá? Que são verbos que eu já falei de crimes permanentes. Mas aí, pessoal, tinha esse entrave, tá? Porque o policial não podia se passar por um comprador, porque ele poderia responder administrativamente, poderia responder até por uma situação de improbidade administrativa, por ter feito o quê? A colheita de uma prova ilícita, porque seria um crime impossível. Eu não poderia ter me passado por comprador, porque eu estou provocando o autor a cometer um crime. E provocando esse autor a cometer um crime, eu estava inserindo um crime impossível. É impossível. Já tinha súmula, né? Já era sumulado o entendimento dessa questão do crime impossível. Aí, o pacote anticrime adicionou ao parágrafo 1º o inciso 4, que trata da possibilidade de criminalização exatamente dessa conduta que não poderia acontecer. Essa conduta do agente se disfarçar para poder comprar a droga não poderia acontecer porque figuraria um crime impossível. E aí eu ia depender das outras modalidades de tráfico serem reconhecidas pelo juiz e pelo MP. Era um risco muito grande. Policial nenhum fazia isso, era óbvio. Sem contar as outras esferas em que ele poderia ser punido. Agora não. Agora, quem vendeu ou entregar, ainda que para agente disfarçado a droga, vai cometer crime de tráfico, tá? Eu não estou importando que ele não tinha depósito, que ele saiu para buscar, que a compra foi feita pelo telefone e ele foi lá em casa entregar, então eu não sei se ele estava tendo depósito, o que ele fez, entendeu? Pela mera venda, pela mera entrega da droga, para mim, que sou policial disfarçado de comprador, vai configurar o crime do 33, parágrafo 1º, inciso 4. Contudo, tenha cuidado com pós-vírgula. Eu tenho que ter elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ou seja, fez muito pela gente, mas falou pouco. Afinal, o que é conduta criminal pré-existente? E aí? Tudo bem. Já é pacífico o entendimento doutrinário que esse agente policial disfarçado pode ser tanto policial militar quanto policial civil. Ele não fez alusão à autoridade policial, ele não separou polícia judiciária, ele não fez isso, tá? Então o agente policial pode ser policial militar, policial civil. Quem principalmente tem a tarefa de investigação é a polícia civil. A PM, ela só investiga os crimes militares. Ela não investiga crimes comuns, certo? Então, principalmente, essa conduta de investigar para ter elementos criminais pré-existentes, teriam que ver da Polícia Civil. E aí tem um problema com a PM. Como que ela vai comprovar elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente? E outro problema está na palavra probatórios. Por quê? Porque em sede de inquérito policial, em sede de investigação criminal, não tem prova, gente. Tem só o quê? Elementos de informação. Então faltou um pouco de técnica aqui do legislador ao conferir essa redação do inciso 4. E aí fica muito complicado. O que são elementos probatórios de conduta criminal pré-existente? E aí, pessoal, para facilitar, eu entendo que tem que ser interpretado de uma forma ampla, e assim também a doutrina do Renato Brasileiro, do Guilherme Madeira, sobre essa questão de situações razoáveis de conduta criminal pré-existente. Vamos supor que ele está, na hora que a polícia militar passa, ele percebe que um está passando a droga para o outro, e aí ele vai e se disfarça para ver se realmente é um ponto de droga. Eu entendo, ok,
tá? A Polícia Civil, se ela já tem ali uma análise de quem está vendendo, tem uma câmera filmando ali a venda de drogas e ela se disfarçar para realmente designar quem que é o vendedor, quem que é o auxiliar, quem que são os compradores, usuários, ok, tá? Não necessariamente eu vou precisar de prova, tá? Basta esses elementos caracterizadores de uma conduta criminal pré-existente, ok? Então, 3 situações podem acontecer diante desse panorama. Primeiro, vai ter o elemento da conduta criminal pré-existente e a venda ou entrega ao policial disfarçado vai configurar o crime do artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4. A segunda situação que pode ocorrer, vai estar ausente o elemento da conduta criminal pré-existente, mas o criminoso prontamente entregou a droga para o policial disfarçado que ele trazia consigo, que ele tinha em depósito ou que ele guardava. E aí vai figurar o artigo 33, caput. Já não vai ser o parágrafo 1º, inciso 4. E por fim, vai estar ausente esse elemento de conduta criminal pré-existente e o agente policial disfarçado solicitando a droga, o traficante foi buscá-la em outra localidade. Aí a prisão em flagrante, nesse caso, inevitavelmente vai ser ilegal nos termos da súmula 145 do STF, porque ele não tinha consigo, ele não trazia em depósito, tá? Ele não guardava ali naquele momento aquela droga, você provocou ele aí em um lugar e aí entende-se a doutrina que a prisão seria ilegal. Então, 3 situações. Tem a situação de uma conduta pré-existente, faço a prisão, vai cair no 33, parágrafo 1º, inciso 4. Não tem a situação pré-existente, mas ele trazia consigo, ele guardava ou tinha em depósito a droga, vou cair no 33 caput, tá? Gente, eu acho que o que vai cair na sua prova, principalmente, vai ser a certificação. Para você perceber se realmente havia esse elemento de uma conduta criminal pré-existente, para você saber se vai encaixar no 33, parágrafo 1º, inciso 4, ou no caput do artigo 33. Então, presta muita atenção nessa situação, tá? É bem específico. Vendeu a droga, tá? Entregou a droga para policial disfarçado com conduta criminal pré-existente já ali de uma forma elucidada, põe no 33, parágrafo 1º. É conduta equiparada ao tráfico. Vai vir assim na sua prova. Gente, já tô vendo. É conduta equiparada ao tráfico. Correto, tá? É uma das formas equiparadas ao 33, ok? E aí, eu quero fazer uma diferenciação com vocês sobre agente disfarçado, agente provocador, agente infiltrado, tá? Porque pode vir aí na prova da sua prova essas 3 nomenclaturas, já que surge esse novo nome. O agente disfarçado, ele não precisa de autorização judicial, tá? Tá no artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4. É uma conduta equiparada ao tráfico. Nessa situação de que ele se passa por um comprador de droga ou mero adquirente de droga e há elementos pré-existentes da criminalidade. Aqui o agente provocador, pessoal, é quando eu instigo alguém à prática de um delito que a pessoa tenha esse propósito, nem tinha esse propósito. É um crime impossível. Quando eu instigo alguém a praticar um crime de corrupção ativa, um crime de corrupção passiva, quando eu instigo, quando eu provoco, eu vou ter a questão do crime impossível. E aí, para o agente provocador, também há uma nomenclatura para Renato Brasileiro, que fala sobre a teoria da armadilha ou entrapment doctrine, tá? Se você vê na sua prova teoria da armadilha ou entrapment doctrine, está falando do agente provocador, está falando da conduta em que eu provoco alguém para praticar o crime, que ela nem queria cometer, que ela não iria fazer, para quê? Para figurar, assim, um crime impossível. Você acha que está fazendo a pessoa cometer um crime e ela, na verdade, está cometendo um crime possível. Tem dificuldade de entender isso? Você tem que pensar assim, ó, dentro da dinâmica dos fatos. Se essa pessoa, se esse agente provocador não tivesse aqui, o crime teria ocorrido? Será que o crime teria ocorrido se esse agente não tivesse provocado a pessoa a cometer esse crime? Se eu não provoco, por exemplo, uma pessoa a
a cometer um estelionato, a vender um bem que não é seu, 171 parágrafo 1º, ou me vende esse carro aqui, eu sei que não é seu, me vende, aí ele vende, eu falo assim, não, agora está em flagrante que eu era um policial. Se eu existisse ali, ele teria me vendido? Não. Tá? Então aqui eu sou agente provocador, eu tô caindo dentro da teoria da armadilha, dentro da entrapment doctrine. Outra questão é o agente infiltrado, que também é diferenciado, está previsto na lei 12.850, a lei de organização criminosa, e esse aqui tem que ser autorizado judicialmente, tá? Esse aqui tem que ser autorizado judicialmente. Então, o agente policial disfarçado não precisa de autorização judicial. Agora, o agente infiltrado, ele precisa sim de autorização judicial. É lógico, gente, que estão surgindo discussões, né? Porque, por exemplo, o agente infiltrado, é possível que ele seja infiltrado virtualmente, né? A alteração que veio na 12.850 da infiltração de agente virtual. Será que eu posso fazer um agente disfarçado virtual? Será que é possível? Existem pessoas que entendem que não, NUT entende que não. Renato Brasileiro não vê problema para o agente disfarçado de forma virtual também atender essas situações como na 12.850. Outro questionamento que ainda não foi respondido, a gente vai esperar a jurisprudência, mas como eu falei, essa aula ia ser profunda. Será que esse agente disfarçado ele pode ocorrer para a prática de qualquer crime? Será que eu posso pegar essa figura do agente disfarçado e fazê-lo para o combate de uma organização criminosa? Para uma lavagem de dinheiro, ou ele é cabível somente na lei de drogas? Aí, nesse caso, o Renato Brasileiro entende que ele vai ficar adstrito à lei de drogas, tá? Porque se ele quisesse ter feito, se o legislador quisesse ter feito a possibilidade de usar esse instituto em qualquer outro crime, numa lavagem de dinheiro, ele teria feito. Inclusive, o fez, tá? A figura do agente disfarçado tá tanto na lei de drogas quanto no Estatuto do Desarmamento, tá? Opa! Tá tanto na 11.343 quanto na 10.826. Então, para Renato Brasileiro, a figura do agente disfarçado, ela só pode se configurar nesses dois dispositivos, nessas duas situações, na questão de armas do Estatuto de Desarmamento e na questão de lei de drogas, não podendo ser levado, ampliado para investigações de organização criminosa, não podendo ser levado para questões, por exemplo, de lavagem de dinheiro, ok? Pessoal, a equiparação ao crime hediondo. O tráfico de drogas é equiparado ao crime hediondo. Essa equiparação veio diretamente da Constituição Federal e também foi previsto na Lei 8.072 de 90, a nossa lei de crimes hediondos. Cuidado, gente, é equiparado, tá, gente? Não é hediondo. A sua prova tá cansada de fazer esse peguinha. Eu tô cansada de fazer esse peguinha nas redes sociais e vocês caírem. Tráfico, tortura e terrorismo não é crime hediondo, é equiparado hediondo. E dentro das condutas do tráfico, eu preciso que você se lembre que é o 33, caput, parágrafo 1º, que a gente acabou de falar, o 34, o 36 e o 37, ok? Com isso, pessoal, inicialmente, a lei de crimes hediondos falava de um regime integralmente fechado. A gente sabe que, por enquanto, o que está escrito lá é um regime inicialmente fechado, que também já foi atacado. Hoje o STF admite o regime semiaberto e até o regime aberto aos condenados por crime hediondos ou equiparados, inclusive principalmente no tráfico, tá? O tráfico é o que está abrindo essas portas para essa possibilidade de flexibilização do regime de pena nos crimes equiparados a hediondo. A progressão de regime é que sofreu as maiores mudanças. Para você aí que me acompanhou na outra aula, na aula de lei de crimes hediondos, viu que houve uma alteração sobre a questão da progressão de regime. Antes a progressão era 2/5 se primário, 3/5 se reincidente. Hoje mudou, tá? O artigo 112 da LEP foi alterado pelo pacote anticrime e trouxe essa novidade que você vai ter que decorar. Quando se tratar de condenado primariamente pelo crime de tráfico, pessoal, ele vai ter que cumprir 40% da pena para poder progredir.
Agora, se esse crime hediondo equiparado tiver morte, aí já é 50%. Não é muito caso de estudarmos agora, porque o tráfico não está ligado à morte, tá? Agora, se ele for reincidente no crime de tráfico, ele vai ter reincidente específico, tá? Ele vai ter que cumprir 60% da pena. 60% da pena. Cuidado, gente, com esses novos patamares, 40, 60. 40% se primário, 60% se reincidente. Faltam 50 aqui no meio, né, professor? Não tem nada que encaixe 50? Tem. Para quem fizer o comando individual, coletivo, de uma organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, quem exerceu o comando individual ou coletivo de uma organização criminosa voltada ao tráfico, vai ter que cumprir 50% da pena para progredir de regime, tá? Então, pessoal, vai ter que decorar 40% se primário, 60% se reincidente e 50% para aquele que exerceu o comando individual ou coletivo desse crime de tráfico. Substituição da pena privativa de liberdade por PRD é possível? Será que é possível no tráfico de drogas eu substituir PPL por PRD? Pessoal, após o julgamento do HC 82959 pelo STF, não há óbice, pessoal. Não há óbice, eu vou repetir, não há óbice de substituição da pena privativa de liberdade por uma PRD. Embora a lei anteriormente falava que era vedado esse tipo de substituição, o próprio STF falou que essa lei é inconstitucional, tá? Que esse dispositivo ele é inconstitucional, que é altamente possível, se preenchidos os requisitos lá da PRD, você substituir a PL pela PRD, isso aí não tem nem o que ficar gastando tempo falando. É isso que você vai levar para sua prova e pronto. Posso substituir a PPL pela PRD? Pode. Mesmo no caso de tráfico, que é um crime equiparado hediondo, pode, ok? Vamos falar então do parágrafo 2º, indução, instigação ou auxílio ao uso. Gente, parágrafo 2º, já não estou falando de crime de tráfico, tá? Já não estou falando de crime de tráfico, já não é crime equiparado hediondo. O parágrafo 2º vai falar aquele que induz, instiga ou auxilia alguém ao uso indevido de drogas. Pessoal, induzir é fazer nascer a ideia em alguém, tá? Já usou droga? Não. Já pensou em usar droga? Não. Bora ali dar um tapa? Está induzindo alguém ao uso de droga. Instigar é quando a pessoa já tem aquilo dentro dela e você só faz realçar, reativar. Olha, você usou ontem, a gente podia usar hoje de novo, bora lá e fica em cima. Ou auxiliar. E esse auxílio pode ser de qualquer forma, tá? Pode ser na preparação, pode ser na prestação, pode ser até no uso mesmo da droga. E aí, essa pessoa vai cair no artigo 33, parágrafo 2º. Imagina que João e Maria estão usando droga, tá? Só que João fez todo esse auxílio, ele instigou, tá? Ele induziu a Maria a usar. A Maria, e cada um tá com um cigarrinho de maconha. A Maria vai cair lá no 28. Ela é usuária de droga, ela não tá limpa, ela não tá imune a um crime, ela vai cair no 28. Só que o Joãozinho que instigou, que auxiliou a ela preparar o baseado dela, vai cair no artigo 33, parágrafo 2º, tá? Crime material estará consumado, gente, apenas com o efetivo uso da droga por terceiro e não só com a indução, com a instigação ou com auxílio. Questão boa de cair na sua prova, né? João instigou, auxiliou Maria a preparar um cigarro de maconha. Ele mesmo preparou o baseado para ela. Contudo, Maria não quis usar a droga, não quis fumar o baseado. Nesse caso, mesmo assim, presente a figura do artigo 33, parágrafo 2º. Errado. É um crime material. Essa droga precisa ser de alguma forma utilizada, ok? E agora a gente fala que eu quero perguntar para você uma coisa. Se induzir e instigar alguém ao uso, à preparação de droga é um crime, será que o pessoal que fica aí fazendo manifestação para descriminalização de droga, marcha da maconha, cai aqui nesse artigo 33, parágrafo 2º? A gente fala depois do intervalo.